Gente, o papo hoje está super legal. Nós preparamos aqui um VT super importante. Veja para você entender a minha conversa que eu vou ter aqui com a nossa nutricionista. Dá uma olhada. Quando somos crianças, é normal não gostarmos de certas comidas, principalmente legumes e verduras. Já na juventude, seja por influência de amigos ou nossa iniciativa, costumamos experimentar coisas novas. Porém, algumas pessoas se recusam a ter essa experiência, permanecendo com um paladar infantil mesmo na fase adulta. Esse gosto mais infantil, por vezes, pode ser prejudicial não só à vida social da pessoa, como também e principalmente à sua própria saúde, já que muitas vezes o paladar infantil exclui alimentos mais saudáveis. E é sobre isso que o Bendita Hora de hoje vai falar, sobre o paladar infantil. Você tem ou conhece alguém assim? Como essa pessoa pode ser ajudada? Você acompanha tudo isso a partir de agora. Olha aí, minha gente. Quando eu era pequenininho, nós não tínhamos uma variedade, até porque não podia comer tantas coisas. Então, eram aquelas coisas mais caseiras, de pai e mãe, aquelas misturas. A minha mãe sempre fazia saladas. Então, eu e meus irmãos, nós começamos assim e aprendemos a gostar de frutas até hoje. E refrigerantes, por exemplo, a gente quase não tomava muito, era uma só vez por semana e tinha que dividir com todos os irmãos. Éramos em 4. Então, esse tipo de alimentação que nós ingeríamos, hoje ainda nós temos esse hábito. Por isso, nós vamos falar de algo parecido com isso. Eu tenho a alegria de ter aqui uma mulher que parece uma modelo, é uma nutricionista daquelas de a gente falar, eu quero esse tipo de tratamento que ela vai falar. Nossa querida Caroline, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês todos. Que alegria. Para falar de um tema tão interessante e tão comum. E tão comum. Por exemplo, a Caroline, aproveitando já esse assunto, por exemplo, se eu fosse, eu e meus irmãos, habituados pela minha mãe a comer danoninho desde pequenininho, aqueles salgadinhos, ok? Que era tudo aquelas coisas de marca. Eu vou comer aquele salgadinho de queijo, salgadinho que compra no mercado. Coisas que eu não fui, nem meu irmão. Fomos de vez em quando, a gente com minha mãe comprar. Mas uma criança que ela tem esse hábito, né, durante muito tempo, quando ela cresce, ela chegando na vida adulta, ela vai ter uma dificuldade para sair desse tipo de alimentação, que ele é meio que de criança e o adulto deveria já ter uma outra. Conta um pouquinho essa questão desse hábito alimentar de infantil e o que ocasiona de ruim ou não para a vida adulta, querido. Eu vou definir o que é paladar infantil, porque o nome faz nós associarmos com crianças. O paladar infantil é quando o adulto ele tem preferências alimentares por alimentos ricos em açúcar e gordura, que é o danoninho, os salgadinhos, e rejeita, não consegue comer por uma resposta sensorial alimentos mais saudáveis, frutas, verduras e legumes. Sim. Os nossos hábitos, eles são formados a partir do momento que nós estamos dentro da barriga da nossa mãe, que são os nossos primeiros 1000 dias de vida. Então, tudo que a mãe come enquanto o bebê está dentro da barriga vai ajudar a formar o paladar dessa criança na infância e na vida adulta. Como você disse, a sua mãe, ela criou hábitos saudáveis e ela fez com que as papilas gustativas, que são células que nós temos na língua para sentir o sabor, fossem moldadas a ter preferência por alimentos mais saudáveis. E nós temos alimentos ricos em açúcar, gordura, o glutamato monossódico que tem em salgadinhos desses industrializados, eles modificam as nossas papilas gustativas que fazem com que nós tenhamos preferência por somente esses tipos de alimento. E não consigamos comer alimentos que são ricos em vitaminas e minerais, como as frutas, verduras e legumes. Que no primeiro momento, as frutas, legumes, elas não têm esse nome que você colocou, como é que chama mesmo, que os salgadinhos têm? O glutamato monossódico, o excesso não têm isso, né? Porque é por isso que ele dá uma sensação de coisa amena, uma sensação menor, que parece que não abre tanto o apetite da gente, não é? Sim. Não aguça
O cérebro da gente, né? Nós comemos com todos os sentidos. Nós comemos com os olhos, nós comemos com o paladar, que é o gosto, com o olfato e até com a audição, porque nós gostamos de comer coisas crocantes. Verdade. E às vezes com o tato, porque tem alguns alimentos que se tornam mais saborosos quando você come uma coxinha de frango com a mão, ou quando você pega uma asinha de frango e come com a mão. Então nós comemos com todos os sentidos. E o indivíduo que tem o paladar infantil, ele não consegue lidar com texturas diferentes, ele não consegue lidar com cheiros diferentes, principalmente desses alimentos mais saudáveis. Perfeito. As nossas papilas gustativas que estão na nossa língua é o que vão fazer nós sentirmos o sabor. Quanto mais açúcar, gordura, alimentos com farinha refinada, glutamato, que é o que dá aquele saborzinho para alguns salgadinhos, nós comermos, mais as nossas papilas gustativas não vão aceitar os alimentos naturais. Eu vou deixar de ter preferência pelos alimentos que vêm da natureza, que são os mais saudáveis, sim, e vou ter preferência por esses alimentos industrializados. Mas, por exemplo, uma mamãe que acabou de ficar grávida, ela tem um hábito alimentar que não é esse hábito que normalmente as crianças que gostam, mas ela é mais natural, ela gosta de legumes, ela é uma mulher que ela vai assim. Ela está passando todas essas proteínas para a criança que está se desenvolvendo nela. Ela está ajudando no desenvolvimento da criança. Mas isso não muda, porque a criança é uma pessoa diferente da mãe. Mas isso pode ter alguma influência da criancinha já que está vindo quando ela nasce, apesar que ela vai mamar, tudo é leitinho no começo, mas ela já tem a ânsia de querer também. Ela vai ter mais facilidade se a mãe, nos primeiros anos de vida dela, der frutas, legumes para ela, ela vai aceitar melhor, sim, do que se a mãe comesse coisas mais industrializadas. A criança poderia, na hora que a mãe tentasse colocar, a criança também poderia rejeitar um pouquinho? Sim. Tem essa influência? Sim. Como eu disse, os hábitos eles são formados a partir do momento que a criança está na vida intrauterina, que é no útero da mãe. Sim. Se a mãe come mais alimentos saudáveis, essa criança vai ter propensão a aceitar melhor o sabor dos alimentos saudáveis. Óbvio que, como você disse, é um outro indivíduo. E o hábito que a mãe vai criar na vida na infância é o que vai ser o mais determinante, que são os fatores externos. Então, ela vai ter que expor essa criança aos sabores, às texturas, vai ter que incentivar. Muitas vezes, na introdução alimentar, a mãe oferece o brócolis uma vez, a criança rejeita, ou faz a protusão, que é pôr para fora, empurra com a linguinha, a mãe fala, não gostou. Não, você tem que tentar 10 vezes. São 10 vezes tentando para que a criança aprenda a sentir aquele sabor e ter prazer com aquele sabor. Então, tudo que a mãe fizer na fase da infância, essa criança vai levar para a vida adulta. E quando os pais não incentivam o consumo desse tipo de alimentos, há grande chance de se tornar um adulto com o paladar infantil. Ou seja, não come nada de frutas, verduras e legumes, não pode sentir o cheiro. Até as pessoas costumam dizer, essa pessoa é chata para comer, porque não vai em nenhum lugar que tenha algo que não gosta de brócolis, não gosta de berinjela. E isso, o mais forte de tudo isso é que reflete na saúde, porque se eu não como frutas, verduras e legumes, eu tenho mais preferências por alimentos ricos em açúcar e gordura. E aí eu desenvolvo obesidade, problemas com pressão alta, colesterol alterado. É o que está acontecendo com todos nós brasileiros, a grande maioria. Exato. Tá vendo, gente? Que assunto super legal. E olha, você colocou uma questão aqui que já abriu aqui um parêntese muito bacana, que a mãe, quando põe na boquinha do nenenzinho ou da nenenzinha, a criancinha faz assim, a mãe, ela não gosta. E eu já vi muitas vezes as mães pararem de dar uma comida nutritiva porque a criança rejeitou no primeiro momento. E você falou, não, tem que tentar e tentando até a criança adquirir aquilo lá. Super legal, gente. Olha aí, ó. Tá vendo? Agora nós vamos ver um depoimento. Quem tem paladar infantil. Vamos ver um depoimento, Carolina? Vamos. Bora. Não tinha o hábito, nunca tive costume de comer saudável, de comer frutas, legumes, verduras, nada disso existe no meu cardápio atualmente, nunca existiu. Isso obviamente me acarretou em alguns problemas desde muito cedo, então quando eu tinha por volta de uns 12 anos eu já comecei a ter problema de colesterol alto e nesse momento eu tive que fazer uma dieta que não durou muito tempo.
Mesmo nesse momento, eu fiquei muito resistente a inserir alimentos novos na minha rotina, na minha alimentação. Então, eu substituí tudo que era frito por tudo que era cozido. Então, eu comecei a comer peixe cozido, frango, ao invés de comer tanta carne vermelha, porque eu basicamente só comia carne vermelha, e passei a comer purê de batata, algumas outras coisas ao invés de batata frita. Mas ampliar a gama de alimentos que eu como, isso não aconteceu nem mesmo nesse momento, quando eu tive esse problema de colesterol alto muito cedo, né? Por volta dos 11, 12 anos, eu já tive esse problema de colesterol alto. Olha aí, tá vendo? É que essa mocinha é novinha ainda falando. Você vê, bem novinha. Aliás, nós estamos vendo muito isso, né, Caroline? Muitas crianças obesas com problema de colesterol, diabetes, porque elas estão com esse hábito alimentar infantil, né? Mas até que ponto a gente pode considerar que já é um hábito alimentar que ela tem, ou apenas ela tem alguns lampejos que todo mundo gosta de comer, às vezes alguma coisa açucarada, fritura. Até que ponto? Quando é que a gente vai saber quando é uma constância diária ou quando isso você não deixa de todos os dias comer alguma coisinha? Como que é isso, assim, pra gente entender? O indivíduo que tem o paladar infantil, ele não consome esse tipo de alimento. Ele não consome frutas, verduras e legumes porque ele tem algum tipo de aversão. Ou pelo cheiro, ou pela textura, ou mesmo pelo sabor. Então, a alimentação é uma alimentação bastante restrita. O que eles gostam normalmente? É um arroz, um feijão com batata frita, com um bife, um filé parmegiana. Coloca um ketchup junto, assim, exatamente, que dá uma pimentada na boca aqui, ó, que você falou aqui, chega no sensorial. Ixi, é assim que a gente gosta. Pega o feijão e joga o ketchup lá no delícia, feijão, pimenta, molho de pimenta. Põe molho. É assim que você está falando, que é o perigoso é esse. Esse é o perigoso, porque ele não é que ele eventualmente não coma verduras e legumes, não. Ele não come, ele não gosta. Come mesmo. Ele tem aversão, ele realmente... Algumas pessoas passam até mal de sentir o cheiro, de sentir a textura na boca. E o fato de consumir alimentos com maior teor de açúcar, gordura e químicas, porque ketchup tem muita química, tudo que é industrializado tem muita química, faz com que as papilas gustativas, que são essas células da nossa língua, vão se adaptando somente a querer esse sabor. E esse tipo de alimento, ele gera prazer no nosso cérebro. A gente tem prazer em comer esse tipo de alimento e quer repetir o consumo desse alimento para ter mais prazer. E o alimento que é saudável, ele deixa de ser palatável. O que é palatável? Que tem sabor gostoso. E o que nós precisamos fazer para tratar esse tipo de paciente? É tratar como se fosse uma criança. Começar a ensinar essa pessoa a comer e ir introduzindo aos poucos os alimentos que são importantes. O adulto, ele já tem consciência do que ele deve ou não fazer. Então, ele vai precisar ter força de vontade, paciência, porque é um processo, não é rápido, onde ele vai, cada dia ou a cada 2 dias, experimentar algum alimento, ir até a feira. Eu falo que tem pacientes que têm paladar infantil e que se você manda comprar uma alface americana, o paciente chega com um repolho, porque ele não sabe nem o que é. Não sabe nem o que é a cenoura, nem o que é o tomate, nem que essas coisas. Exatamente. Não sabe distinguir o que é cada alimento, porque ele não teve esse hábito. Ele não consolidou esse hábito. Então, o que nós temos que fazer como profissionais para ajudar esse indivíduo, senão ele vai ter doenças, como essa menina contou, nova, colesterol alterado, supernova. Ensinar a comer e dessensibilizar as células da língua para que esses sabores passem a ser prazerosos. Legal. Nós temos uma pergunta, acho que o nosso querido diretor, Rodolfo, que preparou o nosso café hoje, nós vamos tomar um café hoje sem açúcar, maravilhoso, que ele preparou. Mas ele parece que ele tem uma pergunta. É isso mesmo, Rodolfo? Isso. Caroline, seguinte, será que o ritmo de vida atual que nós temos, muita correria, trabalho o dia todo, então a gente acaba sempre procurando algo mais prático, né, para fazer. Aí a gente acaba sempre indo algo congelado, e muitas coisas que são mais fáceis, mas muito menos saudáveis. Como que a gente pode administrar isso para tentar mudar para uma alimentação mais saudável? E posso só complementar o que ele está dizendo? Claro. E principalmente quem é sozinho, por exemplo, eu moro sozinho, eu sou um padre. Eu preciso ter um hábito alimentar, mas eu tenho uma vida tão corrida, como ele falou, que às vezes é mais fácil buscar algo industrializado, porque ali já me
me deixou prático para eu ter mais tempo depois. Isso que vocês trouxeram é algo muito importante que eu sempre levo para o consultório quando o paciente procura ajuda. Quando você quer comer saudável, você tem que pensar que você vai ter que sair da sua zona de conforto, porque é confortável comer um monte de coisa pronta, o sabor é maravilhoso. Até eu que sou nutricionista gosto de batata frita, de uma fritura, um pastel de feira com caldo de cana. Então, nós temos que ter consciência de que é preciso ter responsabilidade sobre o que a gente quer para a nossa vida. Como nós queremos envelhecer? Com qual tipo de qualidade de vida eu quero viver? Eu quero viver 90 anos tomando 500 remédios? Não quero. Eu quero viver até os 90, 100 anos com qualidade. Então, tem que ter primeiro consciência de que será necessário planejamento para que você consiga comer de forma saudável. Isso se você não tem paladar infantil. O que é planejamento? Do mesmo jeito que eu consigo comprar produtos industrializados prontos, nós temos uma série de empresas hoje que faz marmitas prontas com alimentos saudáveis. Você pode comprar um kit para uma semana e ter isso congelado com arroz integral, com uma porção de legumes, com uma carne feita grelhada. Mas a princípio você concorda comigo? Se você quiser concordar também, você não é obrigado a concordar. Claro. Que às vezes uma pessoa que ela é sozinha, tá? Ela fica mais desmotivada do que se você tiver uma pessoa. Fala, vamos fazer o seguinte, eu e você, Caroline, nós vamos fazer um planejamento alimentar. Nós vamos comprar, ou você compra, eu ajudo você a preparar. Então, os dois conversando na cozinha ou falando de alguma coisa, isso se torna mais favorável. Sim. A eu conseguir me reeducar o meu paladar. Sim. Agora, você sozinho, né? Você vai recorrer a quem? Só se você ficar no celular pendurado. Oh, fala comigo aí. Tô preparando aqui, ó, o alface com tomate. Ah, é isso, põe agora um pouquinho de cebola. Mas é difícil, a gente tá sozinho. Você concorda comigo que é um pouquinho mais judia de quem é sozinho? Eu concordo, porque a pessoa que mora sozinha, primeiro que ela não vai querer comprar um pé de alface. O pé de alface vai estragar. Ela vai ter preferência por comer fora. Isso. O que eu ensino a essas pessoas que moram sozinhas e que às vezes não gostam de cozinhar, porque você pode não gostar de cozinhar. Sim, pode não gostar. É fazer escolhas saudáveis. Hoje, nós temos, se você vai numa praça de alimentação de um shopping, você consegue comer do fast food a um alimento saudável. Sim. Então, eu ensino o paciente a ter autonomia para optar, mesmo que ele não queira cozinhar, quais são os melhores alimentos para que ele não fique somente preso aos alimentos que faz mal à saúde. Então, mesmo que você more sozinho, se você tiver a força de vontade, querer de fato viver bem, você pode ir num self-service e selecionar ali verduras, legumes, um arroz integral. Mas e à noite? Tem essas opções, nós temos na internet, digita alimentos congelados saudáveis. Tem dieta low carb, tem dieta com menos proteína. E isso tudo você só vai tirar do frasquinho e pôr na panela ou no micro-ondas, que nem é tão saudável usar tanto o micro-ondas. E ainda vou falar mais uma outra coisa, viu? Depois você tem que colocar um pregador no nariz. Sabe pra quê? Porque se você tá num apartamento, numa casa, o cheiro da comida gostosa, que tem fritura, entra na tua casa, aquilo mexe com o teu cérebro, falando, eu não vou fazer isso. Você põe aqui um negócio aqui também no nariz. Pronto. Porque é tentador o negócio do cheirinho gostoso, né?